Deus, Ele quer falar ao teu coração. Ele tem uma palavra que vai abençoar a tua vida. Não saia daí e escuta o que Deus tem para você nesse dia de hoje. A palavra está escrita no Salmo 119, versículo 33 ao 34, que diz o seguinte: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dai-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-lo-ei de todo o meu coração. Pai, no nome de Jesus, eu me coloco aqui em tua presença e venho te pedir, traz a iluminação do texto inspirado e fala o meu e o coração do amado ouvinte, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aqui nesta palavra, nós percebemos o salmista, ele pedindo a Deus. Olha só que coisa linda. Nós pedimos a Deus muitas coisas, mas ele estava pedindo para que Deus viesse lhe ensinar os seus caminhos e também os seus estatutos. Eu não sei, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, se você tem se debruçado na palavra do Senhor e feito a Deus este pedido: ensina-me, ó Deus, a caminhar de acordo com a tua lei e com os teus estatutos. No versículo de número 34, ele diz: dai-me entendimento e guardarei a tua lei. Nós precisamos pedir a Deus entendimento da sua palavra, para que nós possamos guardá-los, todo o ensino dele no nosso coração. No versículo 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lei de Deus é perfeita e deve ser guardada, reverenciada no nosso coração, como também os seus estatutos. Os mandamentos de Deus é a verdade, assim também como Jesus disse lá no Evangelho de João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os mandamentos de Deus são a verdade. Jesus Cristo, ele é a verdade. Então, se nós quisermos caminhar com Deus, precisamos olhar para os mandamentos e olhar para Cristo. Quando olhamos para os mandamentos, nós nos deparamos com os nossos erros, com os nossos pecados. Então, nós vamos a Cristo, o segundo pilar da verdade, e a Ele confessamos esses pecados e recebemos dele a redenção pelo seu sangue derramado naquela cruz. O nosso coração deve se inclinar aos testemunhos de Deus e não à cobiça. Hoje eu sei que muitos têm deixado o seu coração se inclinar para a cobiça, desprezando todo o ensino e conhecimento de Deus. O Salmo 119, versículo 36, ele diz: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. O nosso coração, ele precisa se inclinar para os testemunhos de Deus, contado pelas Sagradas Escrituras, e não o nosso coração voltado para as coisas deste mundo, inclinado a cobiçar as coisas deste mundo. As misericórdias de Deus e a sua salvação é de acordo com a sua palavra. Então nós precisamos caminhar de acordo com a palavra de Deus para que nós possamos ser beneficiados pelas suas misericórdias, pela sua bondade. Louvado seja Deus. A palavra continua dizendo que aonde tiver o nosso coração, também estará o nosso galardão. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 21. Muitas pessoas vivem para ajuntar tesouro na terra e quando consegue, se apega colocando o seu coração nas suas riquezas. Jesus, ele se deparou com um jovem rico e o jovem rico desejou profundamente no seu coração em segui-lo.
E ele fez a pergunta para o Senhor: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus disse: conhece os meus mandamentos? E ele disse: sim, Senhor, conheço. E desde a minha juventude eu tenho obedecido essas coisas. E Jesus olhou para aquele jovem e, vendo que o coração dele estava inclinado para as riquezas que ele tinha conquistado, Jesus disse, como um teste para aquele jovem: falta-te, porém, uma coisa. Vai, vende tudo quanto tu possui, tu ajuntou durante todo o teu tempo de trabalho, divide aos pobres e me segue. Te darei a vida eterna. E aquele jovem saiu da presença de Deus entristecido, simplesmente pelo fato do seu coração estar apegado, inclinado para as coisas deste mundo. Nosso coração não pode estar inclinado para as coisas deste mundo. Mesmo que nós precisamos de muitas coisas, mas nós não devemos permitir que o nosso coração viva inclinado para a cobiça, mas sim para as palavras e os preceitos de Deus. Já dizia o sábio Salomão em Eclesiastes 2, versículo 24: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Então, privar de comer, de beber e de se alegrar para acumular riqueza e depois morrer e deixar para quem não trabalhou, não é sábio. Em Eclesiastes também, capítulo 8, verso 15, está escrito: então exaltei eu a alegria, porquanto o homem, louvado seja Deus, nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e se alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. No versículo de número 17, então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a buscar, não a achará. E ainda que diga o salário que virá, o sábio que virá a conhecer, nem por isso o poderá alcançar. Conclusão: hoje Deus traz à tua lembrança essas coisas, para que você possa perceber em que caminho você está trilhando. Está valorizando a lei, o estatuto e a verdade de Deus? Estás caminhando de acordo com suas verdades? Ou estás caminhando no curso do mundo atual, onde as pessoas têm desprezado os conselhos de Deus e têm se jogado para juntar riquezas, depois não sabe o que fazer com elas? Pense nisso e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Estas palavras foi escrita pelo salmista e pelo sábio Salomão. Que cada um de nós possamos saber que sem Deus o homem ele não é nada. Ele pode ajuntar muitos tesouros na terra, mas quando morrer, nada ele vai levar. Ele pode ter 5, 10 casas, mas só vai poder morar em uma. Ele pode ter 5 a 10 carros, mas só vai poder andar em um de cada vez. Assim também, o homem, ele pode ter 10 casas, 10 carros, 10 aviões, 10 iates, ele pode ter 10 contas bancárias. Uma coisa que ele não pode ter é 10 covas. Ele só pode ter uma só cova, aonde o seu corpo será depositado. E além do mais, nesta cova que ele será depositado o seu corpo, os seus bens não vão lhe acompanhar. Ficará para aquele que não trabalhou e ele gozará, conforme diz a palavra. Quem não trabalhou, que ficar com os bens daquele que só trabalhou para juntar tesouro nesta terra e desprezou a lei, os estatutos de Deus e o próprio Deus, ele vai ver os outros agora desfrutar do que ele tanto trabalhou para juntar. Portanto, meu irmão, minha irmã, aprenda a viver. A Bíblia diz que nós devemos comer, beber e se alegrar. Beber coisas boas, água abençoada. Louvado seja Deus. Olha só, que o Senhor Jesus te abençoe,
e que essas palavras fiquem guardadas em teu coração. Fica com Deus. Se ainda não é inscrita no meu canal, te inscreve agora, ativa o sininho em todos para tu receber mais mensagens como essa. Deus abençoe, forte abraço.